a Deus. Pai, sua igreja, abra sua Bíblia, aproveitando que os irmãos já estão em pé, né? No Evangelho de João, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero aqui agradecer pastor Robertson pela confiança de poder estar aqui mais uma vez, adorando o nome do Senhor. O pastor Robertson é um amigo também, que a gente também pode contar, assim como ele falou, né, para conversar, para desabafar, né, para se orientar. E sempre é um privilégio poder estar aqui. A família não veio, está tendo ensaio das irmãs, e as irmãs lá pegaram uns dias de férias e retornaram agora. Aí a Andressa achou difícil sair, né? Ela acabou ficando, por isso que ela não veio. Ela ficou no ensaio das irmãs. Nós não temos o culto lá na terça-feira, e aí então ela ficou lá no ensaio. Está tendo ensaio dos varões também, e ela ficou lá. Para mim é uma alegria ver aqui os irmãos, né? Ver aqui o irmão Manuel, o Rodrigo, né? Amigos já de longa data também, como os irmãos também, o irmão Luiz. Deus abençoe os nossos irmãos. Capítulo 4, nós vamos ler, glórias a Deus, versículo 21 até o versículo 24. Texto bem conhecido. Glórias a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queria perguntar nessa noite aqui, quem que nunca orou em línguas aqui? Um sinalzinho com a mão. Tem alguém que nunca orou em línguas? Tem, né? São poucos aí, 3 só. 4, 5, opa, tem mais gente, 6, né? Amém. Tá bom. Capítulo 4, versículo 21 ao 24. Diz assim, Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Repita depois de mim assim: Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, eu queria, essa noite, antes da gente orar, falar com Deus, né, buscar a presença do Senhor, queria nessa noite falar com você sobre a nossa comunhão com Deus. Quem é a pessoa mais importante na nossa vida? Não é para responder, tá? Só para pensar. Quem é a pessoa mais importante na nossa vida? A pessoa mais importante, de repente você pensa assim, que é o pai e a mãe. O meu pai, a minha mãe me deu a vida, e realmente são pessoas muito importantes, né? De repente alguém vai falar assim que é o cônjuge, né, que vai viver a vida inteira com você, e realmente a prioridade da nossa vida é o nosso casamento. De repente alguém vai falar assim que são os filhos, a pessoa mais importante. Todas essas pessoas são importantes na nossa vida. Porém, teologicamente falando, a pessoa mais importante na nossa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante na tua vida. O Espírito Santo é a pessoa mais importante na minha vida. O Espírito Santo, ele deve ser mais importante do que a minha esposa. O Espírito Santo, ele é mais importante do que os teus pais. O
Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa vida. E para nós entendermos por que ele é tão importante, a gente tem que entender quem a gente é. A Bíblia diz que Jesus ele encontra uma mulher no poço de Jacó, que está ali para pegar água. Essa mulher ela é samaritana, ou seja, ela é uma cidadã ali de Samaria. Naquela época, os samaritanos e os judeus, eles não tinham diálogo, não conversavam, não tinham um bom relacionamento. Jesus, sendo judeu, estava ali, os discípulos haviam ido à cidade, e a mulher chega e começa a conversar com Jesus. E eles começam então a falar sobre espiritualidade, sobre adoração, sobre culto, sobre vida com Deus. E Jesus fala algo aqui, irmãos, que eu não sei se você observou, mas ele fala algo aqui sobre a identidade de quem Deus é e de quem nós somos. Ele vai falar assim no versículo 24: Deus é Espírito. Então Deus, ele é Espírito. Deus é um ser espiritual. O mundo espiritual é um mundo real, porém é um mundo invisível. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, está escrito assim: nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tanto as visíveis como as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Então existe um mundo invisível, que Paulo fala, mas ele é real. É um mundo espiritual. É aquele mundo que eu não vejo, que os meus olhos não veem. O apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, dizendo assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para nós? O mundo espiritual. Aquilo que o olho não vê, o ouvido não escuta, e o coração não sente. Ou seja, é algo que a percepção física, os olhos, o ouvido, o paladar, não consegue perceber. Aquilo que a física, a matemática, a ciência, a química, não consegue perceber. E o que é isso? É o mundo espiritual. Quem criou o mundo espiritual? Deus. Deus é espírito. Deus é o ser espiritual. E nós, irmãos, por que Jesus disse assim, olha, aqui no versículo de número 24, 23 vai dizer assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Por que Deus procura pessoas que o adoram em espírito? Porque Deus é espírito. Eu não posso adorar a Deus na carne. Claro que todo o meu ser adora a Deus. Todo o meu ser. Eu adoro a Deus com as minhas mãos, com o meu corpo. Eu adoro a Deus com tudo que eu tenho. Porém, tem pessoas que a adoração dele não sai desse mundo. Ele está, como diz o povo aí fora, corpo presente, mas o espírito dele não está na adoração. Bate palma, não tem problema, eu bato palma, eu gosto. Bate palma, tem ritmo, canta, adora, está aqui na igreja, porém não é uma adoração em espírito. Não é uma adoração espiritual. Às vezes é uma adoração emotiva, às vezes é uma adoração que tem lágrimas, às vezes é uma adoração expressiva, bonita, bem organizada, mas não sai, não é espiritual. Tem pessoas que aplicam esse versículo dizendo assim que Deus, ele não está procurando adoração. Está procurando adoradores. Deus não está preocupado com a adoração.
Porque adoração qualquer um pode oferecer. Mas adoradores. E esses adoradores, eles adoram este Deus que é Espírito. Eles adoram a Ele em Espírito e em verdade. São duas realidades aí: Espírito e verdade. Vamos ficar só com a parte A. Em Espírito. Então nós devemos adorar a Deus em Espírito. Por quê? Por que que eu, ser humano, tenho condições de adorar a Deus em Espírito? Porque da mesma maneira que Deus ele é Espírito, nós também somos seres espirituais. Nós também somos um espírito. Temos uma alma, uma mente pensante. E nós habitamos num corpo. Então, quando você acorda de manhã, e você vai lá no espelho, você dá uma olhadinha lá na tua aparência, o que você está vendo? Você está vendo a tua casa física, aonde você mora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer assim que ele geme, ele tem gemidos dentro dele, desejando deixar essa casa terrestre, esse corpo, para estar com o Senhor. Então Paulo ele vai nos dizer, vai nos ensinar, que nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Nós não somos esse rosto físico que você está vendo. Quando você vai num velório, você vê ali um corpo, e você, às vezes, você olha e você parece que você vê a pessoa. Você diz assim, eu estou vendo aqui o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal. Não, você não está mais vendo aquela pessoa. Porque o residente daquela pessoa já não está mais ali. Quem residia naquela casa já não reside mais. Quem morava naquela casa já não mora mais ali. Aquela pessoa ela já deixou a casa. A casa está desabitada. A casa está solitária, a casa está sozinha. Por quê? Porque nós somos pessoas espirituais, seres espirituais. O ser humano, irmãos, é a única criatura que tem duas naturezas. Nós temos uma natureza física e nós temos uma natureza espiritual. É difícil, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas dentro do hebraico, né, o homem ele é representado pelo número 6, que é a letra Vav, que é o nosso V, o nosso W. Por isso que diz que o anticristo é o 666, né, que é o 6. O 6 ele representa o quê? O 6 ele representa a ligação, uma conexão. O homem ele representa essa conexão. No hebraico, a letra V, ela é traduzida pela nossa letra E. Por exemplo, espírito e verdade, o E, faz uma ligação, uma conexão. A letra 6, em hebraico, ela traz a imagem de um prego. Cada letra, ela representa uma imagem. Então, a letra Vav, que é a letra do homem, representa um prego que liga, conecta. Então o homem, dentro da criação, é o que liga os céus e a terra. Por quê? Porque ele é tanto matéria quanto espírito. Nós somos um ser espiritual. Nós fazemos a ligação entre os céus e a terra. Os anjos são espíritos. Na carta aos Hebreus está escrito que eles são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são espíritos, mas eles não são matéria. Porém nós estamos entre dois mundos. Nós estamos aqui e nós estamos ali. Onde é ali? Ali é o mundo espiritual. É o mundo dos anjos. É o mundo dos querubins. É o mundo dos serafins. É o mundo de Deus, é o mundo dos demônios, porque demônios são espíritos, são seres espirituais.
Por isso que pessoas que não são convertidas, não conhecem Jesus, elas ainda assim, elas dizem assim, chega no ambiente e diz assim, nossa, mas parece que aquela casa estava um clima pesado. Existe aí um vocabulário, aquele vocabulário do mundo espírita. Olha, aquela pessoa ali tem maus fluidos, tem uma energia negativa. Por quê? Porque o ser humano mesmo, não sendo convertido, ele consegue perceber o mundo espiritual. Ele consegue entender e perceber que existe algo além do mundo físico. Por quê? Porque o ser humano é espírito, é espiritual. Você é um ser espiritual. Você é uma pessoa espiritual. E Deus, Ele é espírito. E você é um ser espiritual. João, capítulo de número 6, versículo 63, está escrito assim: a carne para nada serve, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Jesus disse isso. Jesus disse que para a minha vida espiritual, essa carne aqui, ela não tem muito valor. Tem o seu valor, claro. Mas na questão espiritual, ela não tem tanto valor. E Jesus vai dizer assim, mas a palavra que eu vos tenho dito no meu ministério, que eu tenho vos ensinado, são espírito e vida. São espírito e vida. Do que o espírito se alimenta? Do que a alma se alimenta? O ser espiritual se alimenta? Do que o homem se alimenta? Irmãos, o homem, preste atenção, você tem uma gastronomia. Você come, você se alimenta. Você come arroz, come feijão, você come carne, salada, porque o teu corpo precisa disso. Mas o espírito, do que ele se alimenta? Qual é a alimentação do espírito humano? Qual é a alimentação da minha parte espiritual? Olhe bem, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo 11, fala da tentação de Jesus no deserto. E aí nós entendemos ali o princípio do jejum. Nós vemos que o jejum não é sacrifício. O jejum não é pagar preço. Não. O jejum não é algo, uma moeda de troca com Deus. Eu vou jejuar para Deus me abençoar. Não, não é isso. O jejum não é algo que eu vou fazer para Deus fazer para mim. Não é isso. O jejum é uma escolha entre o físico e o espiritual. E Jesus vai nos dar um exemplo ali no versículo de número 1. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido mais uma vez, Jesus foi conduzido para ser tentado Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Deus é o quê? Espírito. Ele é um ser espiritual. Então nós podemos dizer que Jesus, que é espírito, um ser espiritual, ele é conduzido pelo Espírito Santo, porque agora ele se fez carne, e ele é totalmente conduzido pelo Espírito Santo, no ministério terreno. Então ele é um ser espiritual, conduzido pelo Espírito, para ser tentado, que é um espírito. Olhe bem, Jesus ele vai deixar a vida cotidiana, isso é batalha espiritual, isso é jejum, não tem nada a ver com pagar preço, tá? Jesus já pagou todo o preço que tinha que pagar na cruz do Calvário. Então eu vou deixar a minha vida ordinária, comum, secular, do dia a dia, minhas preocupações terrenas, eu vou me abster-se de comer, de beber, fazer alguma coisa, e eu vou me dedicar ao mundo espiritual. Eu vou sair do mundo físico
Eu vou deixar de mexer no celular por um tempo, que não é pecado. Eu vou deixar de comer, e não é pecado. Eu vou deixar de conversar às vezes com alguém, não é pecado. Mas eu vou consagrar um tempo, para quê? Para que eu possa me tornar mais espiritual. Junto comigo vem o Espírito Santo, que vai me conduzir, vai estar junto comigo. Por quê? Porque existem batalhas que eu vou enfrentar. E essas batalhas não são contra pessoas, é contra o diabo, que é espírito. Então eu saio do mundo físico e eu entro numa dimensão espiritual para batalhar contra Satanás. Por isso que Jesus disse que uma casta de demônios, ela não sai a não ser com jejum e oração. Mas não tem nada a ver com pagar preço. Tá bom? Tem nada a ver. Ninguém vai pagar preço. Jesus já pagou tudo que tinha que pagar. Agora o jejum, o que acontece? Eu vou me espiritualizar. Eu vou deixar as coisas desse mundo, eu vou me tornar mais espiritual e eu vou entrar no terreno do inimigo. Eu vou entrar na casa do inimigo e vou lutar contra ele. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. É uma batalha que se enfrenta na dimensão do espírito e não na dimensão da carne. E isso é vida espiritual. Isso é um mundo espiritual. Irmãos, Jesus, ele foi dependente do Espírito Santo em todo o seu ministério. Por quê? Porque Jesus se tornou homem. E ele não poderia agir no seu ministério como Deus, apesar de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas no exercício do ministério de Jesus, ele não exerceu o ministério dele como Deus. Ele exerceu como homem. E para isso, irmãos, ele foi totalmente dependente do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 1, vai dizer que ele foi gerado pelo Espírito. Lá em Lucas, o anjo vai falar a Maria, e vai dizer a ela que pelo Espírito, ela conceberia e daria à luz a um filho. Então é o Espírito Santo quem gerou Jesus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduziu Jesus durante toda a sua vida. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 4, que Jesus ele vai a Nazaré, onde ele havia sido criado, agora adulto. Ele vai lá, ele pega o livro da lei e ele lê Isaías 61. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Eterno, está sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu, ele me capacitou para pregar, para evangelizar os pobres, para restaurar os contritos e abatidos de espírito, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então o ministério de Jesus não é um ministério acadêmico, não é um ministério religioso pautado em estratégias humanas, né? Deus dá para nós nossos métodos de trabalho, mas tem que partir dele, é ele que dá, é ele que ensina, não é o método em si que é bom, não, mas é ele que ensina. E Jesus ele vai ser dependente do Espírito Santo durante todo o seu ministério. Todo o seu ministério. Cada milagre que vai acontecer é a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus vai operar milagres por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai operar através de Jesus. Jesus vai ficar com os discípulos durante 3 anos, 3 anos e meio. 3 anos, 3 anos e meio. Quem é Jesus para os discípulos? Jesus ele é o amigo dos discípulos. Jesus disse assim: eu não vos chamo mais servos, mas eu chamo vocês de amigos. Jesus esteve com eles durante esse período, ensinando,
conversando, fazendo milagres, fazendo prodígios, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, libertando as pessoas de espíritos imundos. Tudo isso. Mas Jesus agora começa a prepará-los para uma partida, para uma separação. Lá no capítulo de número 14, 15, 16 do Evangelho de João, Jesus ele vai preparar os discípulos e vai dizer assim: olha, eu vou para o Pai, eu preciso ir, eu vou deixar vocês, eu não vou estar com vocês, eu não vou ficar aqui presente fisicamente com vocês, eu vou partir, mas vocês tenham um bom ânimo, não desanima. Por quê? Porque eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará um outro Consolador. Ele vai mandar para vocês alguém, uma pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela é como eu. Ela é parte de mim. Eu e essa pessoa somos um. É o meu espírito. É o espírito do meu Pai. É o espírito da verdade. É o espírito da revelação, da sabedoria, da inteligência, da ciência. É o Espírito Santo. Eu enviarei a vocês o Espírito da verdade. E Ele vos ensinará todas as coisas. E Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu vos ensinei. Irmãos, o Espírito Santo, Ele é um ser espiritual, né? O Espírito Santo, onde Ele habita? Ele habita aqui dentro, no nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então tem duas pessoas que moram nessa casa. Olhe bem, você é um ser espiritual, você mora nessa casa, só que tem uma coisa, é muito ruim morar sozinho. Ninguém mais pode morar aqui dentro, a não ser que a casa esteja vazia. Em algumas situações a casa está vazia. A Bíblia diz que o diabo, né, um demônio, quando ele sai, né, de uma pessoa, do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, e ele não encontrando lugar para morar, para residir, ele volta à sua casa antiga, ou seja, aquela pessoa que ele habitou. E se a casa estiver ali toda arrumadinha, não tem ninguém morando nela, o que acontece? Ele vai lá e chama mais 7 espíritos e entra na casa junto ali dentro daquela pessoa. O estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Irmãos, olhe bem, o Espírito Santo ele quer habitar dentro do meu coração. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o meu melhor amigo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante que existe na minha vida. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo ele é para a igreja o que Jesus foi para os discípulos. O Espírito Santo é a pessoa mais importante na tua vida. O Espírito Santo é a única voz que você deve obedecer. Então eu não devo obedecer pai, mãe, pastor. Se você obedecer a voz do Espírito Santo, você vai obedecer tudo isso. É a voz do Espírito Santo na tua vida. É a voz do Espírito que vai guiar a tua vida. Na Bíblia, no Novo Testamento, por várias vezes está escrito assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atos 8, a Bíblia diz que Filipe, ele está em Samaria e o Espírito diz a ele: desce a estrada entre Gaza e Jerusalém, que está deserta. Quem que fala com ele? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala com ele. O Espírito Santo, irmãos, isso a gente muitas vezes prega pouco na igreja. O Espírito Santo é que está aqui. É o Espírito Santo que está no meio da igreja. Jesus subiu, ele disse: eu não vou ficar com vocês. Nós falamos, Deus está aqui, não é errado. Nós falamos, Jesus está aqui, não tem problema.
Mas, na sua individualidade, quem está aqui? É o Espírito Santo. Jesus subiu, está sentado à destra do Pai. Quem está aqui nesta noite? O Espírito Santo. É o Espírito. É o Espírito Santo que habita no meio da igreja. É o Espírito Santo, 1 Coríntios 12, que te distribui dons espirituais para a igreja como Ele quer. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem reveste a igreja de poder. É o Espírito Santo. É Ele. É o Espírito Santo quem capacita a igreja a ganhar almas. A igreja pode pregar, a igreja pode evangelizar, a igreja pode ter uma mídia boa. Eu gosto de mídia, eu acho muito legal. E lá em Terra Boa nós temos irmãos que também trabalham na mídia, trabalham muito bem. Mas nada disso vai valer se o Espírito Santo não convencer o homem pecador. Se o Espírito Santo não transformar a vida da pessoa. Jesus disse a Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo. Nasça do quê? Da água e do Espírito. É o Espírito. É o Espírito que gera uma nova criatura. É o Espírito. Não é a religião, não é a igreja, não é a argumentação do pregador. É a palavra pregada e inspirada pelo Espírito. Por quê? Porque uma vez que ela é inspirada pelo Espírito, ela é como a palavra de Jesus, que é Espírito e vida. João 6,63. Então, se você prega no Espírito, a palavra ela é Espírito e vida. Ela não é argumento filosófico, ela não é argumento teológico, não. Ela é Espírito e vida. E a palavra pregada em espírito e em vida, ela é como uma espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração. A palavra pregada no espírito, pregada e é espírito e vida, ela se torna como um martelo que esmiuça a penha. Ela se torna o pão da vida, alimenta o homem. Jesus olha para o diabo e diz assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, qual que é a maior fome da tua alma? É a palavra. Qual é a maior necessidade da tua vida? É a palavra. Qual é o maior vazio, o vácuo que existe dentro do ser humano? É um vácuo, um vazio do tamanho de Deus. É a presença do Espírito Santo. É a presença da palavra viva dentro do ser humano. Quem é essa palavra? Essa palavra é o próprio Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14 de João, que esta palavra se fez carne, e ela habitou entre nós. Jesus, ele é a própria palavra. Ele habita em você por meio da palavra. É a palavra. É a palavra quem te dá ânimo todos os dias para viver. É a palavra. Porém, se eu não vivo a palavra, se eu não busco a palavra, existe também a palavra do diabo, do inimigo, que ele também é espírito. E o que ele vai fazer? Ele vai me alimentar de forma venenosa. Ele vai colocar em mim palavras de destruição, palavras de maldição, palavras de derrota. Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, dizendo assim: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos filhos da ira, guiados pelo Espírito, pelo príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, quem que falava no teu ouvido, no meu ouvido? Satanás, o diabo. No mundo espiritual, irmãos,
no mundo espiritual, você pode ouvir a voz de Deus. Deus fala no teu espírito, Romanos 8:16, o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu ouço, eu tenho uma convicção que Deus fala comigo no meu espírito. Eu também posso ouvir no mundo espiritual a voz do diabo. Mateus 16, versículo 13. A Bíblia diz que Jesus está com os discípulos em um lugar particular, e ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles dizem assim: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas que ressuscitou, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí teve um lá, que o Espírito Santo revelou para ele. Foi uma revelação. Pedro, ele toma a palavra, e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus, ele fala tudo aquilo que eu preguei até agora. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque quem te revelou isto não é a carne nem o sangue, mas é o meu Pai que está nos céus. Espírito. Passou 5 minutos, Jesus começa a falar da cruz, que ele precisava morrer, que ele precisava passar pelo sofrimento. Pedro de novo, empolgadão, né? O Espírito Santo usou ele 5 minutos atrás, e ele começa a falar: Senhor, isso não vai acontecer. Jesus olha para ele e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. 5 minutos depois ele escuta a voz do diabo no ouvido dele, e ele repete o que o diabo falou. Quem que você está ouvindo? Quem que você está escutando? No mundo espiritual, irmãos, nós podemos ouvir anjos. Está escrito. Mateus capítulo de número 2. Capítulo de número 1. A Bíblia diz que o anjo falou com José em sonho. Nesse caso não foi o Espírito Santo, foi um anjo. Em sonho. Nós podemos ouvir também anjo. O anjo pode aparecer. Como foi com Maria, Gabriel apareceu, anjo. Mas aí ela viu fisicamente. Mas no caso de José, não, foi um sonho. Irmãos, quem que eu estou ouvindo? Quem que eu estou escutando? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu me converti no ano de 1999, 27 anos atrás. Na época eu tinha 17 anos de idade. E eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu não sabia o que era crente. Eu não sabia o que era igreja evangélica. Não sabia. Eu era católico praticante, né? Tinha uma vida de prática católica. Agradeço as pessoas da igreja católica que me ajudaram, né? Pessoas boas, não tem nada contra. Mas eu vivia naquela vida de idolatria. Meu pai até hoje tem um bar, trabalhava no bar, né? E trabalhei dos meus 10 anos de idade até os 18 anos. Porque depois que eu me converti, ainda fiquei no bar mais quase um ano trabalhando no bar. Eu tinha uma namorada que não era crente, ela não era crente. Eu não sabia, né, que existia igreja evangélica. Mas eu tinha uma sede muito grande de Deus. Muito grande. Buscava Deus. Buscava o Senhor. E Deus havia me curado, com meus 14 anos de idade, mais ou menos, do reumatismo. Eu tinha reumatismo no sangue. Tinha muitas dores. Reumatismo comprovado mesmo. Né, os exames mostravam vários problemas de artrite, um monte de coisa. Tinha muitas dores no corpo. O leucócito dava altíssimo. Eu tinha que fazer tratamento a minha vida inteira. Jesus me curou. E eu tinha um desejo muito grande naquela época, porque desde criança eu quis ser sacerdote. Desde criança, padre. Queria ser padre. Então, com os meus 7, 8 anos de idade, eu já falava para minha mãe: olha, eu quero ser padre.
Então, com 16 anos mais ou menos, eu visitei ali o seminário católico de Terra Boa. Fiquei ali uns 3, 4 dias ali, conhecendo o seminário, para ir estudar no seminário, porque eu queria ser padre. Eu tinha esse desejo, né? Então, desde que eu me conheço, eu tenho uma chamada para a obra do Senhor. É uma vocação, é uma chamada. Não foi eu que escolhi, foi Deus que escolheu. Eu creio assim. Deus escolheu. E eu com 16 anos eu tinha esse estilo de vida. Eu bebia, gostava de beber cerveja, beber bebida forte, né? Vodka, cachaça, eu gostava de beber. Tinha muitos amigos, final de semana eu fumava, mas era um menino bom. Menino bom, nunca usei droga, também se alguém usou não tem problema também, né? Você pode mudar. Nunca tinha me prostituído, casei virgem, né? Mas eu bebia, eu fumava, eu jogava muito, jogava baralho, sinuca, um monte de coisa. Eu era um menino socialmente aí normal. E naquele processo, eu fiz um amigo, filho de um pastor ali em Araruna, que estava desviado. Ele estava desviado. Depois, se os irmãos quiserem perguntar quem é, eu acho que a maioria aqui conhece. Mas está sendo gravado, eu não vou falar. E eu fiz amizade com ele. E ele ia na minha casa. Nós íamos jogar baralho, eu ensinei ele a jogar baralho, jogar sinuca. Nós bebíamos juntos. E ali na mesa de sinuca, na mesa de baralho, ele começou a falar de Jesus para mim. Ele desviado. Ele começou a falar da Bíblia para mim. Falar do pai dele, olha, meu pai é pastor, tá? Falar da igreja. E aí me despertou a curiosidade. Porque apesar de eu não ser crente, eu li a Bíblia. Eu já tinha lido o Novo Testamento 2 vezes. Eu gostava de ler, eu gostava de Deus, eu queria Deus na minha vida. Queria Deus na minha vida. E eu me interessei por aquilo ali, de repente eu fui na casa dele, no fundo da igreja, Assembleia de Deus, mas não no culto. E eu comecei a conversar com o pai dele. Passou uns dias, eu estava conversando mais com o pai dele do que com ele. Mas eu não fui no culto. Eu nunca tinha ido num culto. E um dia, eu li sobre orar em línguas. E eu comentei com o meu amigo, e o meu amigo falou, olha, isso daí eu não sei explicar. O meu pai sabe. E eu fui lá e falei com o pai dele. E eu disse assim, ô seu fulano, não chamava de pastor, nem sabia eu não sabia nada de igreja, se era pastor, padre, bispo, o que era. E eu falei com ele, falei, olha, o senhor me explica isso daqui, o que é orar em línguas? E ele me explicou. E ele falou para mim, irmãos, eu estava numa situação que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. E eu orei, e eu falei com Deus. Falei, Senhor, se os crentes estão certos, se é verdade, se isso realmente existe, eu quero que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Eu quero orar em línguas. Eu nunca tinha ido numa igreja. Não sabia o que era igreja. Eu bebia, eu fumava, eu jogava sinuca. Eu tinha uma namorada que não era crente. Irmãos, tem gente que coloca tanto problema para ser batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas que colocam tanto obstáculo, tanta coisinha, tanta coisa. E eu orei. Eu falei, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu orei, comecei a orar, eu lembro bem, comecei a orar na segunda-feira. Eu orei segunda, terça, quarta, quinta. Numa sexta-feira, eu estava orando no meu quarto, era uma casa de madeira, eu tinha que orar baixinho, eu sempre orava baixo, eu não podia orar alto. Eu apaguei a luz, o quarto estava escuro, eu estava com o joelho dobrado na minha cama de solteiro, eu estava ali orando, quarto escuro.
E eu comecei a orar. E comecei a falar com Deus, umas 10 horas da noite mais ou menos. E naquele momento eu senti que alguém estava ali no meu quarto. Eu senti a presença de alguém ali. E naquela hora eu comecei a orar algumas palavras que eu não entendia. Eu comecei a falar em línguas ali. E eu tentei parar e consegui parar mais ou menos ali. No outro dia cedo eu acordei, fui cedinho na igreja. E eu falei para o pastor, falei, olha, eu queria vir no culto hoje. Ele falou assim, não vai ter culto hoje aqui. O culto vai ser em Piabiru. Primeira vez que eu congreguei numa igreja foi na sede. Primeira vez. E eu fui no culto, no ônibus. E eu entrei dentro do ônibus, o meu coração queimava. Meu peito queimava. Quando eu falo que o meu peito queimava, irmãos, eu não estou falando do meu espírito, não, era a carne mesmo. Ela queimava. Ela ardia. Eu entrei no ônibus, fui no culto. Estava pregando o pastor Edivaldo Bandeira. Edivaldo Bandeira. Nesse culto. Foi num culto ali no pátio. Às vezes os irmãos até estavam lá, alguém, nesse dia. E aí o pastor me colocou na cadeira da frente. Na hora de receber a oração, fui lá. Eu nunca levantei a mão para aceitar Jesus, oficialmente. Mas eu fui lá na frente. E eu tenho uma prima que mora em Piabiru até hoje, a Neia. E eu não conhecia muito bem, porque a gente não tinha uma convivência. Mas ela me conheceu, eu era novinho, ela era mais velha. Ela me conheceu. E ela me abraçou na hora da oração. E eu comecei a orar em línguas, muito alto. E ela também orava em línguas. E eu escutava ela orando aquilo que eu estava orando. E eu, na minha cabeça, eu falava, ela está doida e eu estou doido. Porque eu não estou entendendo o que ela está orando, eu não estou entendendo o que eu estou orando, e tem um monte de gente orando também, e eu não estou entendendo nada. Mas eu não conseguia parar de orar em línguas. Eu continuava orando em línguas, e orando, e orando. E naquela noite, eu entrei dentro do ônibus, meu peito queimava. E eu voltei para o meu serviço, a minha vida, eu trabalhava no bar. E eu servia um copo de cachaça, e eu ia para dentro do banheiro, lá atrás, e eu orava em línguas no banheiro. Quem já entrou no banheiro de bar sabe como é que é o banheiro de bar. Eu servia a ficha de sinuca, e eu ia ler a Bíblia lá no banheiro, ou no balcãozinho ali, eu tinha uma Bíblia dos Gideões, cinzinha. E eu fiquei 1 ano desse jeito. O meu peito queimava, o meu coração ardia, e eu orava em línguas ali no bar. Irmãos, eu não sabia o que podia e o que não podia. Eu não sabia. Eu não sabia o que era pecado, o que não era. E devagarzinho eu fui perguntando para o pastor, ele foi me ensinando, foi me orientando, eu fui deixando, eu fui largando aquilo que me atrapalhava. E então no ano de 2000, março de 2000, eu me batizei. Desci as águas em março de 2000. Consegui um outro serviço, fui trabalhar em outro lugar. Irmãos, Deus muda vidas. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Sei que a gente já passou um pouquinho do horário, mas eu queria que você dobrasse o teu joelho, pelo menos uns 3 minutinhos. Eu queria que você falasse com o Senhor. Refletisse sobre esta mensagem em oração. Se tiver um fundo, um hino aí, de repente aquele hino que você colocou no cartaz, não sei se pode ser, que lá. E vamos orar, uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, depois nós vamos fazer uma oração aqui. E você que nunca orou em línguas, nesta noite você pode orar em línguas. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Vamos orar. Ramanda lama surianda rabaka lamanda lamanai. Derianda labasuri kalamanda rabalamaya kana surian. Erianda lama la suri kaya naya lama. Erianda lamara basuri kalahande shoyenehai. Eyo cantenesto de suri kalamam. Daramalamanda labasuri kalahamanaya rabakana sandai.
Tereio condori camandalabasui andalamai. Ere canta la manda suri calamandarabacalamai. Sirene show de casuyene ramasturiene raia. Reanda la maia conda suri andaramalamandari cala. Ere calanda xeri anda la maia lama. Ere andario que na suyene rai. Eri landalambara marabacalamarama. Xeriandaramandere andaraya candalama. Está aqui nesta noite. Eri anderabasuri andareiaca. Sinta a presença do Espírito Santo na tua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele prometeu que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Atos 2. Eles ficaram esperando em oração, e está escrito, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu, um som forte e veemente encheu toda a casa, onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Espírito Santo de Deus, Amandalabacai. O livro de aos Gálatas diz que nós recebemos o Espírito pela palavra da fé e não pela observância da lei. Amandarabacai. Não deixe que nenhuma resistência te impeça de orar, de buscar a presença dEle, de orar em línguas. Paulo disse que aquele que ora em línguas, ele ora bem, o seu espírito ora bem. De repente faz dias, meses, anos que você não ora mais em línguas. Hoje você pode orar. Hoje você pode voltar a orar em línguas de novo. O Senhor pode renovar a unção, renovar a graça, renovar o poder na tua vida. Essa promessa é para a igreja. Essa promessa é para você. Há um vazio no teu coração, só pode ser suprido pela presença dEle. Ele está aqui nesta noite, o Espírito da verdade. Espírito de Deus, Espírito Santo, eu peço a Ti, Espírito Santo, nesta noite, opera maravilhas, opera maravilhas. O Espírito Santo vai começar a colocar na tua mente palavras. O Espírito Santo vai colocar na tua mente palavras, e você vai pensar que é da carne. Não é da carne, é o Espírito que coloca no teu coração, na tua mente. Dá liberdade ao Espírito Santo. Se o hino estiver pronto aí, pode soltar o hino, pode aumentar o volume. Aumenta mais o volume, se puder. Isso. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Eu me rasgo por inteiro. Aleluia. Faço tudo, mas vem novamente. Deixa eu te encher. Eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. Espírito de Deus, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Fique em pé neste momento. Vamos ficar em pé. Deixa o Espírito Santo te encher. Faço tudo, mas quero convidar você a vir à frente. Venha todos, venha todos.
na minha ardente. Todos que quiserem vir. Mas peço que tua presença aumente. Começa a orar agora. Eu passar pelo Espírito de revelação, não temerei. dons espirituais estão sendo liberados aqui. Você entendeu agora quem você é? Estou sentindo agora a unção de Deus aqui. Estou sentindo um mover espiritual aqui. Você vai sentir coisas que você nunca sentiu na tua vida. A presença de Deus vai transformar, mudar a tua vida. Ei, camai, xericalamão. Ei, carai, calamas, toriana, lamai. Amandei, calamai. Há uma unção, há uma unção. Há uma unção sobre a tua vida. Ricamandai, xarabacai. É uma unção inexplicável. Amai, calaba, xarabacá. Não há capacidade humana, mas é a presença do meu Espírito. Ricamandai, camanaia. Ei! Chicarianaia. Ei, calaba. Xirianda labacalamaia. Oh glória. Xirianda labacaia. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a igreja está cheia. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Receba agora poder, unção. Ricalamanda labaxaramanda labaia. Receba unção na tua vida. Renovo espiritual, renovo ministerial, renovo da aliança. Ricalamanda baixaramanda labacai. A unção, a poder, a unção, a poder. Ricalendere calamanda xaramanaia. Amanda laba surianda lehamanai. Remeneia kondaraba. Chamandaraba calamanda labacai. Senhor, opera, Pai, maravilha, Senhor. Continua, Senhor, nesta noite, derramando poder, derramando graça, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Você que não corou em línguas, comece a orar agora. Comece a orar agora, comece a falar em línguas agora. Fecha os teus olhos. O Senhor está colocando palavras na tua boca. O Senhor está colocando palavras na tua boca. É só abrir a mente, é só abrir o coração. No passado distante, no tempo distante, Deus me mostra que haviam feitiçarias e benzimentos. Mas eu, diz o Senhor, quebrei toda maldição. Não há mais maldição sobre a tua casa, sobre a tua vida. Oh, Espírito de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Senhor, eu te peço, Pai, batiza com o Espírito Santo nesta noite. Eu ministro agora em nome de Jesus. Eu ministro agora em nome de Jesus. Abre o teu coração. Aquilo que já está na tua mente está aqui desse lado. Você está ouvindo no teu coração, na tua mente. Alamanda labaxerianda labassurianda labacaia. Emianda suricalamanda labacaia. Em nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida a unção, o poder de Deus. Amanda labaxaranda labacaia mandaia. Ei, Conda Nassu, seja agora cheia. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. Poder de Deus na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, batiza agora. Senhor, em nome de Jesus, enche, continua enchendo, continua capacitando, Senhor. Preenche, meu Deus, todo vazio. Não haja, meu Deus, nada vazio. Não haja nada vazio, não haja espaço, Senhor. Alamanda labacai, em nenhuma área da vida. Amanda labaxarianda labacai. Cheia nereca mandaia mandarabacalamã. Oh, andaba surianda labacai.
Ei, canderei, xeramanda labacai. Oranda labasuyanda lamaneia. Oh, narabaca, nastorianda, reiacai. Ela manalabaxerianda lamacai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis voltar ao seu lugar.